Desvio de quase R$500 mil. Ex-prefeito e ex-diretora de saúde de Potim são indiciados por favorecer esquema de pagamento de plantões médicos que nunca foram realizados. 30 anos convivendo com o medo. Rua construída em área irregular coloca em risco a estrutura de casas em bairro de Aparecida, onde as rachaduras não param de crescer. Operação Verão. A partir da próxima semana, Ubatuba vai receber o reforço de 150 policiais militares. Expectativa para a alta temporada é de mais de 1 milhão de turistas. Ânimo renovado. Após reabilitação no NBB, equipe de basquete do São José se prepara para mais uma partida em casa, agora com foco no 8º lugar da tabela. Contagem regressiva. Amanhã, sinal analógico vai ser desligado totalmente no estado de São Paulo. Mas a Band Vale não vai deixar nenhuma cidade da região sem a cobertura digital. Tradição dos presépios. Moradores da região usam a criatividade para retratar o nascimento de Jesus, uma referência cristã passada de geração para geração no Natal e que em Taubaté mobiliza até um concurso. Terça-feira, 11 de dezembro. As notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O ex-prefeito de Potim, Nenê do Potim, do PSD, e a ex-diretora de saúde, sobrinha do então chefe do executivo, foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime de peculato doloso. No inquérito, eles são acusados de favorecer um esquema de pagamento de plantões médicos que nunca foram realizados. A fraude envolveu 8 médicos e resultou em um prejuízo de quase R$500 mil para os cofres do município. Durante as investigações, outras irregularidades também foram identificadas e resultaram na abertura de mais 8 inquéritos. Enquanto isso, quem depende da saúde pública sofre com a falta de médicos na cidade. Os 8 médicos suspeitos de envolvimento na fraude atuavam nesta unidade básica de saúde de Potim durante a gestão do ex-prefeito Nenê do Potim, do PSD. No esquema, os profissionais de saúde, alguns concursados e outros contratados pelo município recebiam pagamentos por plantões que nunca foram realizados. A área de saúde já não é tão legal, agora ainda um fato desse, deixou eu bem surpresa. Então, eu acho que não é justo. A investigação teve início no fim da gestão passada e foi realizada pelo setor da Polícia Civil, especializado no combate à corrupção em Guaratinguetá. O inquérito também aponta envolvimento da diretora de saúde da época, Gislaine Félix de Abreu, sobrinha do então prefeito. A então secretária de saúde acabou com o objetivo de atrair o interesse de médicos para atender no município de Potim, tendo em vista que os salários oferecidos eram baixos, acabou sendo feito vários acordos informais com esses médicos e esses acordos prometiam aí uma elevação salarial. Só que para viabilizar esse aumento no rendimento dos médicos que atendiam no Potim, a então secretária acabou lançando plantões médicos. Esses plantões eram exatamente o subterfúgio ali, o meio que a antiga administração acabou se valendo para poder aumentar o ganho dos médicos e efetivamente esses plantões, eles, muito embora tenham sido pagos aos médicos, eles não foram efetivamente realizados. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo confirmou que no total quase R$500 mil foram retirados de forma irregular dos cofres públicos do município. Dinheiro que poderia ser usado para mais investimentos, já que as reclamações de pacientes são comuns por aqui. O Felipe conta que atualmente os atendimentos são feitos por apenas um médico e por isso há muita demora. Hoje ele chegou a esperar 1h30 para uma consulta. A gente fica indignado, né? Que nem eu sou pai, tenho uma menininha de 5 anos. Se eu chego aqui com a minha menina, não tem um médico para atender, entendeu? A gente ainda é grande, aguenta, dá para ir para Aparecido, mas às vezes você chega numa emergência com uma criança que não tem médico para você ser atendido, encaminha você para algum lugar, às vezes não tem nem ambulância para levar vocês, tem que se virar, entendeu? Devia ter mais gente aqui, que nem agora que estourou isso aí, que os outros estão recebendo sem trabalhar, entendeu? Poderia ter 2 médicos, 3 médicos atendendo, vendo que tem bastante gente aqui para ser atendido, mas não, tem um só para fazer tudo, entendeu? A
Neiva precisava de uma requisição para fazer um exame de diabetes, mas teve que voltar para casa sem o documento, pois a única médica que estava atendendo teve que sair para uma emergência. Olha, não dá nem para explicar o que eu acho, porque olha, tá cheio de gente doente aqui, entendeu? Às vezes você vem aqui, tem um monte de gente, mas não é atendido. É um descaso com a população, porque pensa bem para você ver. Eu só vim pegar um exame e tem quanta gente que vem consultar. Nos depoimentos, todos os médicos confessaram que receberam os valores e não realizaram os plantões. Um deles, inclusive, aceitou devolver a quantia ganha de cerca de R$35 mil aos cofres públicos. E agora a polícia tenta fazer o mesmo acordo com os demais investigados. A partir do momento em que os médicos eles se prontificam a devolver esses valores recebidos irregularmente, a gente vem mudando o nosso juízo de imputação aqui, eles acabam respondendo pelo crime de peculato culposo e não pelo crime de peculato doloso. O ex-prefeito e a ex-diretora de saúde foram indiciados pelo crime de peculato doloso. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. Aliás, todas as nossas investigações deixam evidente que a saúde de Putin sempre foi um problema sério. Ali a gente, em outros inquéritos, em outras fases dessa investigação, a gente identificou outras irregularidades, por exemplo, na aquisição de medicamentos para os munícipes. Lamentável aí, né, esse velho jeitinho na gestão pública. Por meio de nota, a Prefeitura de Potim informou que não foi notificada ainda oficialmente sobre a recuperação desse dinheiro desviado. No entanto, afirmou ter conhecimento da investigação sobre as irregularidades da gestão passada feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós também tentamos contato com o ex-prefeito, Nenê do Potim, mas não tivemos retorno. A Polícia Militar prendeu ontem um homem que figurava na lista dos 10 mais procurados no Vale do Paraíba. O suspeito tem 51 anos e estava foragido desde que participou do roubo de 15 milhões de reais de uma empresa no Piauí, crime que aconteceu há exatamente 2 anos. Ele foi localizado em São José dos Campos, apresentou documentos falsos, mas depois confessou a identidade verdadeira. O Departamento de Estradas de Rodagem, órgão ligado ao governo do estado, informou hoje que foi notificado via portal eletrônico sobre a decisão da Justiça para desbloquear o trecho em obras da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na altura do viaduto Gavião Gonzaga. O DR disse que agora estuda a possibilidade de entrar com um recurso contra a liminar no prazo estabelecido por lei. Por enquanto, o acesso de veículos continua interrompido. Sobre o andamento das obras, o departamento diz que a etapa de concretagem já foi concluída e que, se o tempo permanecer estável, os trabalhos devem ser finalizados dentro do prazo estabelecido de 20 de dezembro. Entre as rotas indicadas como desvio está a SP-50 e Monteiro Lobato. O município entrou com uma ação civil pública contra a transferência do fluxo de veículos para a rodovia, que, segundo a prefeitura, não tem condições para suportar a alta no movimento. O trânsito no viaduto Raquel Marcondes, em São José dos Campos, que dá acesso ao Jardim Paulista, foi liberado no fim da tarde de hoje. Desde ontem, o acesso à Rua Genésio Tarantino estava interditado para obras de reparo na via devido a uma infiltração de água que causou danos no pavimento. Equipes da Secretaria de Manutenção trabalharam durante todo o dia nos reparos do local. Em Aparecida, no bairro Ponte Alto, uma rua construída em cima de uma área irregular, considerada de proteção ambiental, e também sobre uma tubulação metálica de água, coloca em risco a estrutura das casas e a vida dos moradores. Há cerca de 30 anos, dia após dia, os problemas aos poucos aparecem e crescem. O quintal concretado de alguns imóveis e a calçada de outras residências cederam e deram lugar a buracos. Muitas casas também têm apresentado rachaduras. Imagina o susto do Donizete quando ele acordou de manhã e se deparou com essa cena. Há uma semana, essa cratera se abriu no quintal da casa dele. O Donizete mora há 12 anos nessa rua, no bairro Ponte Alta, em Aparecida, e está preocupado com a situação. Até agora ninguém toma providência, só veio aqui passar uma faixa aqui que estava interditado, mas se está interditado, tinha que vir a Defesa Civil, assistência social para ver o problema. Se está com problema, vamos tirar os moradores, vamos levar para uma área sem risco. Moradores de outros imóveis da rua Nenzinho Macedo enfrentam o mesmo problema. Para entrar e sair de casa, a Joyce teve que improvisar. Uma parte do quintal cedeu.
Segundo a moradora, a Defesa Civil chegou a fazer uma interdição parcial na residência. Eu fui estender roupa e meu pé afundou, abriu um buraco no quintal. Daí esse buraco, cada dia que chove, vai cedendo mais um pouco. Há um ano, a prefeitura iniciou uma obra de manutenção na galeria de águas pluviais do bairro. Mas o serviço não foi feito em toda a extensão da rua. E é justamente a má conservação do restante do sistema a principal suspeita dos moradores para esses problemas. Para evitar o fluxo de carros no local, a população colocou essa barreira para diminuir os impactos na tubulação que corroeu com o tempo e passa por baixo de algumas casas. Há mais de 30 anos esse problema vem se arrastando. Foram casas construídas em área de preservação permanente, o que não poderia ter acontecido, e também sobre a tubulação ármica, metálica de águas pluviais. A culpa é dos moradores de ter construído em cima de onde não podia, que é área irregular, mas se a gente paga IPTU, se a gente tem água, luz, tudo certinho. A maioria das casas tem planta, tem contrato de compra e venda, tem tudo certinho. Como que é área irregular? A Andréia mora há um ano nessa casa e teme que as rachaduras que começaram a aparecer aumente por conta do mau estado da tubulação que passa próximo ao imóvel e já está com boa parte comprometida. A casa está cedendo. Então, é perigoso a casa cair em cima da gente ou de uma criança. A gente quer uma solução. O Luiz mora aqui há 25 anos e já foi várias vezes até a prefeitura protocolar pedidos de manutenção para a rua. Ele, que inclusive mostrou o IPTU, que está com pagamento em dia, teme que a frente da casa dele venha abaixo. Eles mandam a gente para o departamento de obras. A gente vai no departamento de obras, eles mandam para o departamento de água. E a gente não sabe mais o que fazer. Enquanto não existe um prazo para a solução do problema, a orientação é que os moradores se mantenham em contato com a Defesa Civil. Guardamos a conclusão de um planejamento, de um trabalho de projeto de macro e micro drenagem. Com a conclusão, aí nós temos que ver a captação de recursos em função de materiais, maquinários, mão de obra. Mas o prefeito tem se empenhado, ele quer o mais rápido possível resolver isto. Faltou maior rigor na liberação da área lá atrás, né? Por telefone, o controlador geral do SAAI, o Serviço de Água e Esgoto de Aparecida, informou que a empresa atua em conjunto com a prefeitura, mas que não há como estimar prazos para resolver o problema, já que cabe à administração municipal a responsabilidade pelo projeto. Depois do intervalo no Band Cidade, no esporte, a preparação do São José para o próximo confronto no NBB, o Novo Basquete Brasil. E ainda, as cidades do litoral norte recebem reforço de policiais durante a Operação Verão, que começa na semana que vem. Agora, 7h02.